Quero, neste momento, discorrermos acerca de um assunto tão importante na primeira epístola do apóstolo Pedro, quando ele se apresenta aos irmãos, escrevendo esta carta, confortando os irmãos, e ele se apresenta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Pedro, ele está se apresentando aos irmãos, justamente trazendo um fortalecimento na fé daqueles irmãos que foram dispersos. E ele se identifica, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e aos peregrinos da dispersão, aqueles que foram dispersos, aqueles que estavam espalhados por todas as regiões, justamente por causa da perseguição que havia naqueles dias por causa do Evangelho, do amor a Cristo. E nós observamos que eles estavam sofrendo algum tipo de perseguição, e Pedro, escrevendo essa carta para fortalecer os irmãos a permanecerem firmes no propósito pelo qual eles tinham decidido viver, andar, pregar realmente a palavra de Deus. E Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Os eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, do Espírito Santo, ajuda Pedro até com suas palavras introdutórias, antecipar um firme fundamento para o conforto que ia dar a esses cristãos que se sentiam cada vez mais sozinhos. Eles eram, na verdade, aqueles que foram escolhidos e preferidos por aqueles cujo o favor a todos, a gente observa que é importante, como em outras passagens do Novo Testamento, a doutrina da eleição ela foi colocada a gente observa claramente em compatibilidade com a responsabilidade de pessoal, conforme qualificada para a presciência de Deus. A gente vai observar também algo importante em Romanos 8:29. Então a gente observa que, operando na vida real através da santidade concedida, a gente observa claramente essa santificação do Espírito, e o resultado é que a obediência a Deus e a purificação de essa corrupção incidental, através ela continua, da aspersão da graça. Então a gente observa claramente a saudação de Pedro a esses irmãos, trazendo essa observância. E interessante que no versículo 3, Pedro ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que eu acho lindo é a expressão de Pedro, quando ele se reporta a Cristo. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Pedro ele traz um entendimento para os irmãos
E ele exalta a Deus de uma forma tão brilhante que ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Se nós fôssemos trazer algumas aplicações, ou até mesmo referências, mostrando acerca desse bendito. Bendito Deus e Pai. Ele é bendito porque Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é compassivo. Esse Deus é grandioso, Ele é soberano, pois assim, Ele é bendito. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. É uma palavra que realmente traz uma consolação para os irmãos, traz um refrigério para a alma de cada um daqueles que naqueles dias estavam vivendo perseguições. Observe que alguém possa estar sofrendo algum tipo de ataques e alguém, quando vai abrir uma carta, você olha e diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz assim: esse Deus que é bendito, esse Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos regenerou para uma viva esperança. A esperança de vocês, a fé de vocês, a confiança que vocês depositaram em Deus, os sonhos de vocês em Deus. Ele diz assim: olha, Ele regenerou. Nós estávamos em uma condição deplorável, nós estávamos em uma condição que ninguém acreditava em nós. Ele nos regenerou, Ele nos recuperou. Para quê? Para uma viva esperança. Aquilo que era incerteza para muitos por causa da própria condição que estava vivendo, Pedro diz assim: olha, Ele regenerou vocês, Ele deu a oportunidade de vocês sonhar, Ele deu a oportunidade agora de uma viva esperança, ou seja, aquilo que você está esperando traz certeza para vocês, confiança, credibilidade. Vocês não estão mais vivendo um tempo de dúvida, mas vocês estão vivendo um tempo de certeza. Por quê? Porque a regeneração de Deus em nós, essa ação de Deus, ela é completa em nós. Ele te regenerou para uma viva esperança, ou seja, naquilo que você espera, confie. Porque isso que outrora poderia ser incerteza, agora é certeza. Ele nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que que Ele nos regenerou para uma viva esperança? Pela ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo, ela traz para nós certeza, convicção de que a nossa esperança, a confiança, a fé que nós depositamos nele, essa fé viva, é uma fé viva porque te garante, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, você sonhar realmente. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, ela traz certeza, é a garantia para todo homem que depositar nele essa confiança, ter realmente essa convicção de que a nossa caminhada não é vã em Cristo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz: se nós crermos em Cristo apenas nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. A prova da nossa credibilidade em Deus, que nós depositamos a nossa confiança em Deus, está justamente na ressurreição de Jesus Cristo. É a ressurreição de Jesus Cristo que garante a vitória da igreja.
É a ressurreição de Jesus Cristo que garante que a existência de um povo eleito da Igreja de Jesus Cristo. Só podemos ter essa confiança realmente na ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo nos deixa isso bem claro. Se esperarmos Cristo apenas nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa confiança está justamente, e a nossa esperança está depositada em Cristo justamente por causa da ressurreição dele. Pedro está trazendo essa consciência aos irmãos, que a caminhada deles não seria vã, uma vez que Cristo ressuscitou. E interessante que ele diz, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para vós. Observa a profundidade do que Pedro está revelando aos irmãos. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para uma herança incorruptível. E é justamente o resultado de um novo nascimento, de uma nova herança que foi descrita como incorruptível. E isso Pedro traz que isso é indestrutível, sem mácula, sem mancha. Observe que a grandeza dessa revelação, imarcessível. Pedro está trazendo uma revelação extraordinária, que essa herança ela é incorruptível. Essa herança ela não se estraga com o passar do tempo, não é destruída com o passar do tempo, ela não perde a validade com o passar do tempo. Então é por isso que ele diz que ela é incorruptível e é incontaminável, ela é imarcessível, reservada nos céus para vós. É por isso que Tiago ele pega a mesma palavra que bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, prêmio, troféu. Está nos dando garantia que há um prêmio para cada um de nós. Pedro está reforçando isso aos irmãos, que pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação, que está preparada para ser revelar no último tempo. Olha a dimensão do que Pedro está trazendo para nós. É importante que Pedro diz que sois guardado pelo poder de Deus. Esta herança ela é guardada para vós que estáis guardados, isto é, por uma guarnição militar. A palavra para guardados é a mesma palavra grega usada por Paulo em Filipenses 4:7. E a paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, mediante a fé. Esta é a resposta do cristão diante da aprovação, dessa provisão de Deus. E isso é maravilhoso para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Então a gente observa claramente uma palavra de confiança que Pedro está transmitindo aos irmãos, que eles devem estar fortalecidos realmente em Deus, ser guardados pelo Senhor, e a esperança deles jamais elas podem ser abaladas por qualquer coisa. Não são as provações que vai nos fazer parar, não são as tribulações que possa nos levar a desistir do propósito de Deus para nossas vidas, mas a palavra de Deus está nos dando garantia que aquilo que está realmente diante de nós na palavra de Deus é para surtir em nós efeitos,
É para nos trazer uma garantia e uma condição para que nós possamos realmente estar firmados em Deus. Não sejamos pessoas oscilantes, desistir por causa da adversidade, mas permanecer, porque a palavra de Deus está nos garantindo heranças incontamináveis, heranças incorruptíveis, herança inacessíveis, que não passa, que não perde o seu valor, mas que continua com o mesmo prazo de validade para todos aqueles que creem, que querem, que buscam em Deus. Esta firmeza está nessa convicção. Isso é grandioso, essas revelações de Deus para as nossas vidas. E Pedro, ele diz que na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias privações. Então, nisso nós devemos exultais, embora no presente, por breve tempo, Pedro está trazendo esse entendimento que contristados, aqui está a alegria do cristão, ela é independente das circunstâncias, as circunstâncias paradoxal, e a gente observa para o mundo, esta é a razão, porque Paulo e Silas, eles podiam cantar com as costas justamente laceradas. A gente observa justamente em Atos 16 o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles deveriam enfatizar que esta alegria, né, não essa alegria ela é simplesmente uma antecipação. É justamente o que a gente percebe na vida de Paulo e Silas. Ele estava com as costas ensanguentadas. Eles estavam com os pés e mãos amarrados dentro de uma prisão. Mas as costas ensanguentadas, as mãos amarradas, isso não tirou deles essa alegria de louvar a Deus. Então, a gente vê que é uma antecipação daquilo que vai durar por toda a eternidade, uma alegria verdadeira, pura, que jamais as circunstâncias elas vão tirar essa alegria. Esse tem que ser o pensamento e a visão de todo cristão. Nós não podemos ser pessoas circunstanciais, estar alegre por causa das circunstâncias. O vento sopra a favor, a gente está sorrindo. Quando o vento sopra contra, a gente está de cara fechada. A gente está reclamando da vida. Se nós entendermos a herança que temos, que vamos conquistar, nós vamos louvar a Deus independente das circunstâncias. Se o vento está soprando a favor ou contra, mais uma coisa nós temos certeza, estou servindo ao Senhor. E o Senhor está comigo não é só na bonança, Ele também está comigo nos dias difíceis. Ele está comigo no dia mau. É por isso que Paulo em Efésios, logo no capítulo 6, ele manda, ele ordena, ele deixa isso bem claro. Que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se revestir de toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. O grande problema é que a gente não busca nos fortalecer em Deus e somos pessoas meramente circunstanciais. E a gente precisa depositar em Deus a nossa confiança. Se professamos a nossa fé em Deus, é confiar em Deus. Porque há heranças para os filhos do Senhor. E não são as circunstâncias que vai nos fazer parar, ou vamos estar sorrindo simplesmente por causa das circunstâncias, seja ela boa, seja ela desagradável. Mas uma coisa eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem depositei a minha confiança. Podemos falar que nem disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó não servia a Deus não é só por causa das circunstâncias, não era porque tinha riqueza, mas foi provado
tanto para Satanás, e hoje é provado para os leitores da Bíblia, que Jó, ele amava a Deus independente do que tinha, do que possuía. Isso é uma fé inabalável em Deus, porque a confiança dele está depositada em Deus, não pelo que tem, mas pelo que Deus é. Não vamos servir a Deus não porque Ele pode fazer. Eu vou servir a Deus porque Ele pode me abençoar. Eu vou servir a Deus porque Ele pode me presentear. Eu vou servir a Deus porque Ele pode me dar isso e aquilo. Não, nós temos que servir a Deus é por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Porque senão será uma moeda de troca. E Jó deixou isso bem claro. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Independente do que tinha, do que possuía, se ele estava com riqueza ou estava no monturo, cheio de charcas, com tumores, mas uma coisa ele tinha certeza: o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então a minha confiança, a minha esperança é Deus. Que nós venhamos ser pessoas maduras, sensatas, centradas, porque não haverá só dia de bonança, haverá o dia mau, haverá dias difíceis. A igreja naqueles dias estava passando por grandes aflições, perseguições, pessoas sendo mortas, pessoas sendo queimadas vivas, outros sendo pregados na cruz, como no caso do próprio Pedro, foi pregado numa cruz de cabeça para baixo. Mas ele não fraquejou na sua confiança, na sua esperança em Deus. E a gente não está passando por problema nem parecido com esse, e a gente já está murmurando. A gente já está fazendo uma apelação: será que Deus? Será que tu está comigo? Será que tu não está? Será que eu sou homem de Deus? Será que eu não sou? O que é isso? Isso é falta de confiança em Deus e não ter certeza da herança que vai receber, que é incorruptível, que Pedro está falando. Pedro está trazendo para os irmãos que eles estão lutando por coisa maior do que eles mesmos. Que a vida aqui é passageira, mas há uma eternidade que aguarda aqueles que são fiéis, que perseveram até o fim. Então essa tem que ser a nossa confiança em Deus, por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Observe que lá na Babilônia, estou dando exemplos de quem confia em Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós observamos que aqueles homens, diante de uma situação, fizeram uma estátua, tocaram os instrumentos e mandaram eles dobrar, e eles não se dobraram. Chegou ao rei, o rei diz: eu vou dar uma segunda chance para vocês, eles vão tocar os instrumentos e vocês vão se dobrar. Ele diz: olha, se o senhor quiser mandar tocar os instrumentos, pode mandar. Agora uma coisa eu sei, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua, porque uma coisa nós sabemos: se o nosso Deus quiser, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, nós não vamos nos dobrar não. Ou seja, eu vou permanecer aqui, não é por aquilo que Deus pode fazer não. Se Ele vai fazer ou não, Ele continua sendo Deus. E eles estavam decididos, a decisão é: nós servimos a Deus e nós não vamos servir a outros deuses, e nós não vamos nos dobrar diante da estátua, Deus nos livrando ou não. Isso não muda nada naquilo que nós depositamos a nossa confiança. Porque eles estavam servindo a Deus é pelo que Deus é, e não por aquilo que Ele podia fazer. Se Ele quisesse livrar, Ele livraria. Se Ele não quisesse, Ele não deixaria de ser Deus, e eles não deixariam de servir a Deus porque Deus não agisse. O que nós temos observado hoje é muitas pessoas colocando Deus na parede e dizendo: se tu não fizer, tu não é Deus. Se tu não fizer, Senhor, eu não sou mais teu servo. Está pensando que Deus entra nesse jogo? Deus não entra. Deus é Deus. Fazendo ou não, isso não muda a sua soberania. Ele é tanto soberano quando faz, que Ele continua sendo soberano quando Ele não faz. Nós é que precisamos entender o processo. Precisamos compreender que na caminhada tem altos e baixos. Se Deus quiser nos livrar, nos livra. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus, e vamos continuar servindo a Deus. Porque nós estamos numa caminhada onde Deus Ele vai ampliar nossa visão e temos o entendimento de Deus. Com Deus não se negocia. Com Deus nós temos que estar dispostos a servi-lo e sabermos que temos heranças. Pedro está falando de coisas incorruptíveis.
de coisas inacessíveis. Pedro está falando de riquezas extraordinárias. Por quê? Porque Pedro está dizendo que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Nos últimos tempos, essa revelação de Deus, ela será ampliada. Enquanto isso, nós somos guardados pelo poder de Deus. Esta herança, ela é guardada para vós, que estáis guardados por uma guarnição militar. A palavra para guardado, como falei agora há pouco, é a mesma palavra grega usada para que Paulo ele usa em Filipenses. É só conferir no capítulo 4, no versículo 7. A paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos mediante a fé que está. É a resposta do cristão diante das privações, diante da provisão de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, quem estiver ouvindo, pode conferir. Que para a salvação é preparada para revelar-se no último tempo. Aqui está a salvação, ela já é desfrutada, o significado pleno daquilo que aguarda uma revelação final. Deus, ele tem riquezas extraordinárias. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa guardar realmente o seu coração, e você possa estar realmente buscando em Deus a cada dia a revelação de Deus para compreender qual é o nosso papel e a nossa posição como cristão. Deixarmos de ser pessoas que ser conduzidos pelas circunstâncias, mas venhamos crescer e amadurecer realmente, para sermos pessoas que Deus possa depositar em nós confiança.